boa tarde, parceiros do movimento. Eu espero encontrar todo mundo bem, porque hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante nesse bate-papo. Todo mundo já sabe que o queridinho na escolha do roteiro do nosso Viajante 50 Mais, em geral, é o produto rodoviário. E, além da gente poder estar se aprimorando no atendimento a esse produto, agora a gente vai poder também oferecer o seguro de viagem rodoviário, que a Lili, que está aqui com a gente hoje, a CEO da Linka Seguros, vem aqui para conversar com a gente, contar tudo, como é que a gente pode envolver esse passageiro com a importância de contratar um seguro viagem, mesmo sendo um roteiro rodoviário. Eu quero deixar aqui muito forte o nosso agradecimento à Lili, que tem sido uma parceiraça, tem apoiado todas as nossas ações, e a gente sabe que a gente pode contar com ela. Então, Lili, seja muito bem-vinda, e a tela é toda sua para você poder capacitar esses agentes de viagem que escolheram esse público como opção de trabalho com o turismo rodoviário e o seguro viagem para essa escolha, né, de viagem. Vamos lá, Lili, é com você. Boa tarde, tudo bem com vocês? Prazer em falar com todos e com todas aqui. É muito bom estar novamente com parceiros. É sempre uma alegria, né? Ver a Rê, ver todo mundo. Ai, ó, já tô com saudade, na verdade, dos nossos fan tours, já tô com saudade de pular de tirolesa, É né? uma pena que você não vai poder estar com a gente nesse, que a gente vai fazer um lugar tão lindo. E hoje a gente tem o privilégio de estarmos com todas as ADs do parceiros aqui hoje, Olha que gente. legal, Claudinha né? está aqui, Silmara está aqui, a Aline está Ali aqui. tá, tá Então, muito todo mundo. obrigada por esse time incrível que está aqui carregando isso comigo. Ai, Carregando que não, né, legal. gente? Carregando não, porque eu acho que é uma palavra muito forte. Que está aqui assumindo esse desafio. É, mas é muito legal. E parabéns aí por vocês estarem criando um projeto muito bonito e um projeto muito produtivo, né? Porque a gente sabe que o desafio de trazer essa informação de que o seguro viagem é algo importante para este passageiro que tem, né, 50 a mais, é algo desafiador também, né? Porque a gente sabe que para qualquer passageiro é desafiador, né, trazer o seguro viagem como um item necessário. Mas hoje a ideia aqui é a gente abordar um pouco mais sobre esse cliente no turismo rodoviário, né? Então Ô, a gente. Lili, você sabe que esse desafio, esse barulho todo que a gente está fazendo, olha quanta coisa a gente já conseguiu com relação ao seguro. Uhum, Quando que nós iríamos falar de um seguro rodoviário? sim, Quando nós teríamos à nossa disposição um seguro que cobre até 99 anos? sim. Isso é o barulho que a gente está fazendo no turismo, isso é a força do parceiros e a força da longevidade no nosso país. Não tem como ficar fora, gente. Não tem como. É uma realidade, não tem volta. Eu sempre digo, né? O que seria da idade sem a melhor idade? É verdade. Então, é muito importante a gente ter esses clientes e esses clientes estarem bem amparados, né? Porque a gente sabe que esses clientes eles demandam também uma atenção maior, um cuidado maior no quesito também de saúde. A gente sabe que é normal, quanto mais passa o tempo, mais o nosso corpo de fato precisa de um autocuidado, né? Então a gente sabe que não é à toa que sim, as seguradoras precificam um pouco mais o seguro viagem também por conta disso, porque quanto mais se tem a idade, mais também se tem uma probabilidade de se precisar mais do seguro viagem. A gente sabe que é um pouco desproporcional isso, né, em relação ao que se cobra, né, mas isso é apenas um palpite. Aqui pessoal até meu, né, em relação aos agravos de idades, porque a gente sabe que tem seguradoras que cobram
De 65 a 75, um agravo, de 75 a 85, outro, 85 a 90, outro, e até 99 chegam até 200% de agravo nessa faixa etária, né? Então, é um pouco, às vezes, maior esse agravo. Mas também se entende que, devido à sinistralidade, né? Então, possivelmente tem uma conta atuarial aí por trás que comprove e justifique isso. Então, alguns cuidados que a gente vai ter quando oferecer esse seguro para esse passageiro, alguns cuidados que a gente vai ter quando esse cliente for do rodoviário, a gente vai estar passando aqui nessa apresentação, que eu vou compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui no chat. A Aline, nossa Woman Business aqui, que vai estar falando com a gente durante esse. A Aline vai me interrompendo, né? Vai me perguntando, vai falando, a Rê também, vai, por favor, me complementando, porque eu acho que é importante essa troca aí durante esse material que a gente vai apresentar, tá bem? Então, Ótimo. vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá bem. É. Bom, então, gente, vou só ocultar isso aqui para tentar ocultar. Não sei como é que eu oculto aqui, aqui. E Pronto. depois dessa apresentação, Lili, a gente vai colocar aqui para as agências coisas que a gente já avaliou e coisas que a gente já validou como importante para o passageiro quando ele faz uma viagem rodoviária. Aham, E ótimo. você, é, Perfeito. Então, vamos lá. Aqui a gente quis fazer um pouquinho sobre argumentos para vender o seguro viagem rodoviário, ou você que está nos assistindo e que é um cliente de seguro de viagem rodoviária e que muitas vezes pode ficar em dúvida se deve fazer ou não, né, uma viagem rodoviária. Então, se você também está aí nessa live ou porventura pegou esse link, alguns argumentos aqui para você ver como é importante esse seguro rodoviário. Bom, aqui a gente está falando um pouquinho sobre a Linka, né? Depois esse material vai ficar com vocês. Aqui a gente está falando um pouquinho sobre a nossa empresa, falando um pouco sobre a nossa plataforma, que depois a gente também vai explicar. Me apresentando um pouquinho para vocês, então, né? Eu tenho aí 20 anos de experiência na área de seguros. Então, acho que não preciso fazer muito mais apresentações, né? Mas também sou a CEO aqui da Linka Seguro e a gente também trabalha focados nisso, focados em seguro viagem, e essa é a nossa especialidade. Temos uma empresa de tecnologia, então a gente traz isso dentro do portal. Já temos aí mais de 1.500 clientes, agências que confiam em nós. Já temos mais de 35 mil passageiros embarcados e temos mais de 100 planos disponíveis no portal também. Então, a gente tem aqui algumas vantagens, né, que vocês devem conhecer também do sistema. A régua de comissão, comissão em 7 dias, suporte no sinistro, auxílio nos reembolsos. As seguradoras integradas que vocês têm hoje, e já falando um pouco sobre esse cliente, que é um cliente de 50 a mais, a gente vai ter algumas seguradoras aqui que vão até 99 anos, né? Então, a gente vai ter a Hero, a On Time, né, que vão até 99 anos. Depois a gente tem a Affinity, que vai até 90. Então, assim, alguns planos, né, que vão até 90. Então, a gente tem uma série de opções aqui de gamas de seguradoras dentro do portal para vocês escolherem. Então, por que que é fundamental a gente ter um seguro viagem, né? Então, um dos argumentos que é interessante a gente falar para esse cliente quando ele nos pergunta é porque nem todo plano de saúde cobre o quesito de território nacional, né? Então, eu acho que
Essa é uma primeira abordagem a ser falada para o cliente, né? Olha, mesmo que você tenha um seguro nacional, um plano de saúde nacional, tem itens do seguro viagem que não vão estar contemplando no seu plano de saúde. Porque sempre tem aquela ideia, né? Ah, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho o meu plano de saúde. E às vezes a pessoa não se dá conta de que o plano de saúde dela é apenas regional. E aí a gente começa a trazer algumas coisas específicas, né? Então, como por exemplo, hospedagem de acompanhante, né? Isso é uma cobertura bem legal da gente falar que é a seguinte situação. Se você precisar se estender na hospedagem por conta de uma doença, o plano de saúde não irá contemplar esse benefício, o seguro sim. Então, por exemplo, imagina que eu estou lá em Termas de Jurema e tive sei lá, vamos lá, uma gastroenterite porque comi demais, fiquei lá hospitalizada, enfim, pegando um caso bem hipotético e tive que ficar hospedada mais 3 dias e o ônibus voltou. Porque, afinal de contas, o ônibus não espera, né, gente? Então, eu tive que ficar ali hospedada e a minha colega de quarto, que foi a Regina, não quis me deixar sozinha. Então, ela ficou comigo se hospedando em Termas de Jurema. Então, ela vai ter essa extensão até o valor do limite da contratação da apólice. Então, isso se dá, na verdade, a hospedagem, de acompanhante, né? No caso dela. Então, é bem interessante esse benefício. Alguns outros itens também. Regresso sanitário. Retornar à cidade de origem com conforto e segurança, acompanhado de médico e aparelhos médicos específicos, pode ser um bom motivo para ter um seguro viagem. Por exemplo, passageiro retornar em classe executiva aéreo com oxigênio. Sim, o seguro irá cobrir, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o seguinte: imagina que vocês estão numa excursão rodoviária e o passageiro teve lá sei lá, uma infecção pulmonar durante a viagem e teve que ficar lá, hospitalizado, enfim. Então, essa passagem aérea para ele voltar, e muitas vezes em classe executiva, ter que voltar com oxigênio, ou até mesmo um enfermeiro junto para acompanhar ele, e isso tudo está incluso no regresso sanitário, que é uma cobertura bem importante, tá, pessoal? Então, isso é bem interessante também. Até aqui, tudo bem? Tudo. Tá bem. Cancelamento de viagem. Também é um item importante para aquele passageiro que possui um contrato de excursão rodoviária e que, dependendo do motivo pelo qual não puder ir viajar, poderá assinar o seu seguro viagem a partir da aquisição de sua apólice. Isso é um benefício que nenhum plano de saúde irá cobrir. Então, por exemplo, vocês que fazem essas viagens rodoviárias, essas excursões, vocês possivelmente assinam um contrato com o cliente com alguma multa em caso dele. Se ele desistir de X dias antes da viagem, ele tem uma multa de X%. Se ele desistir, sei lá, 7 dias antes, ele está perdendo 30%. Se ele desistir no último dia, ele perdeu 100%. Por exemplo, na minha época de operadora de rodoviário era assim, pelo menos. Não sei como é que é agora. Não, continua, aliás, não só no rodoviário, como qualquer outro, né? Não, sim, mas eu digo, na minha época de rodoviário, eu não aliviava nas multas, né? Então, o que acontece? Vocês tendo esse contrato, é possível que esse cliente acione o seguro para pagar essa multa. Então, acaba sendo muito interessante. Ou seja, em vez de ele cancelar o seguro viagem dele, ele utiliza o seguro viagem para pagar essa multa. Então, por exemplo, ele tem lá R$ 1.000 de cancelamento viagem.
ele vai utilizar isso para pagar a multa dele. Se a multa dele for 1.500, bom, ele usa 1.000 do seguro e paga 500 do bolso dele. Se a multa foi 700, o seguro vai pagar 700 para ele. Por que não 1.000? Porque o seguro viagem não tem como característica ganho secundário. Então, nenhuma cobertura, isso vale para todas as coberturas, o seguro viagem vai pagar o total indenizável da pólice, ele só vai pagar aquilo que se apresentar de comprovação, certo? Claro. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o passageiro acha que tem uma Sim. cobertura de 30.000, Sim, usou 5 e quer os 30.000. sim, exatamente. A mesma coisa em questão de danos à mala, etc. Alguns itens que eles acham que, utilizando, eles vão ter direito ao valor total que está descrito ali. Não é assim que funciona, né? Então, ele sempre vai ter direito àquilo que ele apresenta, porque não, o seguro ele não é para ter ganho, e sim para cobrir despesas necessárias referente àquelas coberturas, tá? Uma coisa que eu quero salientar em relação ao cancelamento de viagem, que é muito importante. Algumas seguradoras, elas exigem que se compre esse seguro junto com o contrato. Então, por exemplo, o cliente foi lá na Regina, foi fazer a excursão lá de Termas de Jurema e não comprou o seguro. Aí lá pelas tantas, 7 dias antes da viagem, ele começou a ter sei lá, uma dor em algum lugar e ele desconfiou, foi no médico e desconfiou que ele não vai poder viajar. Aí ele foi lá e disse para Regina, me dá um seguro viagem para eu poder utilizar para cancelar. Que vai Ah, acontecer? Dependendo da seguradora, não vai pagar essa indenização, porque ele não foi comprado junto com o contrato. Então, algumas seguradoras exigem que seja comprado junto com o pacote principal ou serviço que se chama principal. Outras exigem que se compre no mínimo 15 dias antes da data do embarque. Então, é importante sempre a gente se precaver nesse sentido, dizendo para ele: olha, existe uma cláusula muito legal para você utilizar aqui, mas por isso eu não vou deixar você comprar depois esse seguro. Eu preciso lhe oferecer agora, e é importante que você compre agora esse seguro de viagem, porque ele vai lhe dar direito ao cancelamento se você tiver, tudo bem? E aí você consegue também com isso ter um argumento de venda em relação ao seguro de cancelamento. Então, eu acho que é bem interessante nesse sentido. Cancelamentos de viagem, por exemplo, ele tem o plus reason, tá? Que são até 28 motivos. Então, não é somente numa doença, tem até para divórcio, tá? Se olha, divorciou, vai poder cancelar a viagem numa boa e não ter nenhum problema. Então, tem até para divórcio o item de cancelamento de viagem, gente. Então, é bem tranquilo nesse sentido. A gente não colocou aqui, mas até numa próxima apresentação a gente pode colocar. Bom, então a gente tem aí o cancelamento de viagem. Depois disso, a gente tem outros itens, né? Como morte acidental, invalidez, despesas para traslado de corpo, entre outros. Quando a gente fala traslado de corpo, a gente fala em despesa funeral. E isso está incluso, inclusive, o próprio funeral, tá? Caixão, tudo que diz respeito ao funeral mesmo. Eu venho relatar para vocês uma questão do rodoviário que é muito incrível, assim. Eu tenho tido experiências, bem peculiares. A gente fez um grupo para Machadinho, né? Com uma agência que compra comigo há 14 anos. E ela sempre inclui o seguro, viagem rodoviário.
A tarifa foi, acho que R$ 3,80, que é a nossa tabela, ou 13,50, alguma coisa assim por passageiro. E aí, uma passageira, uma senhora de, sei lá, 70 e poucos anos, teve um mal súbito, né? E a pessoa que estava com ela no quarto acordou pela manhã e viu que ela havia falecido, né? Então, chamou o guia desesperadamente, né, ligou para a família, informou a família e me ligou. E agora, o que que a gente faz? Aí ligamos para a seguradora. Bom, a seguradora, tomou providência, fizeram todo o procedimento, IML, enfim, tudo que precisava. Não sei se é o IML que chama primeiro, acho que não era o IML, não sei como é que foi a situação toda lá. Mas eu sei que eles chamaram tudo, fizeram todas as situações que precisavam em relação ao translado do corpo até aqui. E aí a região da menina, da filha dela, eles queriam fazer, na verdade, o funeral aqui numa cidade próxima, fizeram todo o trajeto, fizeram a questão do funeral, perguntaram qual eram as flores que eles queriam, perguntaram várias coisas assim. Então, sabe, com todo cuidado, com todo carinho, com a família. Então, eu vivenciei tudo isso assim de experiência com esta família em relação ao traslado de corpo. E aí a gente vê o quanto é bom ter uma cobertura como essa, porque imagina trazer de uma cidade de lá para cá, e quanto custaria isso, né, para a família custear? E tu vê, custou, eu acho que foi R$ 15 essa apólice, Não, é super compensador, gente. Não tem né? nem o que discutir. Então, assim, eu acho que foi uma das experiências assim mais interessantes ali que eu vi nesse sentido de traslado de corpo, né? Bom, a gente fala também muito sobre isso, né? Sobre contar um caso, sobre storytelling, falar de algum caso real, né? Para o cliente entender o benefício. E aí a gente fala muito sobre os diferenciais que ele pode ter, como, por exemplo, o médico poder ir até o hotel atendê-lo. Então, quando vocês estão em viagem rodoviária, é legal poder chamar o médico e ir até o hotel. Então, esse é um diferencial que a gente pode trazer através do seguro viagem. A opção da telemedicina também. Então, algumas seguradoras, hoje quase todas têm a telemedicina, que o médico, na verdade, orienta através, né, de um link, ele já faz a receita e já passa ali tudo que precisa ser feito. Um argumento também é que seguro de cartão de crédito não cobre viagem nacional. E que essa pessoa vai ter, na verdade, todos os hospitais e clínicas conveniados e, no geral, não precisa pagar nada, né? Ou seja, não precisa desembolsar nada. Então, também é um grande benefício. Outra coisa que a gente também sempre fala, que o pessoal também me comenta bastante, é sobre como que funciona a diária do seguro rodoviário. O pessoal tem bastante dúvida, como, por exemplo, saiu na sexta e voltou na segunda, né? De madrugada, por exemplo. Funciona que nem uma diária de hotel? Não, o seguro ele é diferente, ele é por dia. Ele começa à meia-noite e termina à meia-noite. Então, por exemplo, você saiu 23h50, tem que emitir, de sexta-feira, tem que emitir o dia de sexta-feira. Chegou meia-noite e 10 de domingo para segunda, tem que emitir o seguro de segunda-feira. Então, vai ser de sexta a domingo, né? Então, isso o pessoal se confunde bastante, assim. Ah, mas tudo bem, eu vou chegar depois da meia-noite. Bom, se você tem a previsão de chegar depois da meia-noite, esse seguro tem que ser emitido com a previsão de chegar depois da meia-noite. Sim. Então, isso é Lili, bem. eu tenho uma dúvida, pode perguntar? Pode.
o seguro rodoviário, a gente sai com um seguro do próprio ônibus. que é o Uma AP. coisa conflitua com a outra, não. Não. O seguro do ônibus, ele é de AP, de morte acidental e invalidez, solicitado pelo DAER e pela NTT, que são os Tá, órgãos regulamentadores das estradas mesmo, né, das rodovias. Então, esse seguro, ele é obrigatório, mas ele não tem a ver e ele não se sobrepõe, ele se sobrepõe, na verdade, ao seguro viagem. Então, por exemplo, se acontece um acidente e você tem 100 mil no seguro viagem e tem mais lá 20 mil no APP, você vai ganhar 120 mil, entendi, tá? entendi. Ô, Lili, tem mais uma dúvida aqui da Tina. Você pode responder agora ou no final? O que Posso? você prefere? Não, Ela- pode ir, porque a gente já está indo Legal. aqui para o final na apresentação Tá. agora. Ela pergunta: esse seguro rodoviário pode ser contratado individualmente, sem grupo de excursão? Sim, pode. E também ele pode ser contratado por dia, tá? Para apenas um dia. Então, quem quiser pode contratar para apenas um dia. Esses passeios de um dia, né? Que a gente chama de Sim, passeio de lazer. Isso. E isso. aí ela fala quanto tempo antes tem que ser contratado o seguro, Li? Até no dia. Agora a gente vai entrar no site, eu vou mostrar algumas coisas em relação ao seguro rodoviário e um tema bem importante que é sobre a quilometragem, que até a Wanda, eu acho que foi com a Wanda que a gente teve algumas, algumas polêmicas em relação a essa questão da quilometragem. Bom, eu vou tirar daqui, então eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o nosso site. Tem alguém que não está cadastrado ainda na Linka? Que levante a mão. Então, estão entrando algumas agências novas por conta do Jurema, mas eu acredito que elas já devem ter feito o cadastro. Ah, legal. Aí depois vocês pegam o link ali do Parceiros, e esse Tá. aqui é o sistema, na verdade, que vocês vão ter, tá? Aqui a gente tem o destino, né? Enfim, aqui a gente tem as idades dos passageiros. Ó, até 99 anos vai puxar as seguradoras correspondentes, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui de um Brasil normal, só para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é importante no rodoviário vocês se aterem, tá? Aqui a gente tem a questão da comissão. Então, vocês podem, por exemplo, manipularem a régua em até 50% de comissão, tá? Então, vocês podem deixar aqui como desejarem. Tem filtro por seguradora, por despesa médica, por planos de Covid sem Covid, com Covid extra é com Covid em todas as coberturas. E aí eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou pegar três seguradoras, uma de 6 mil, uma de 15 mil e uma de 30 mil. Olha que legal. A gente está literalmente comparando banana com banana, né? A gente está pegando aqui despesa médica, Covid, indenizações, regressos e traslados, bagagens e voos que não entram no rodoviário, tá? Cancelamento e interrupção. Aqui, ó, no Plus Reason, vocês vão ver os motivos. Então, lembrem, algumas têm 18 motivos, outras têm 5 motivos e outras têm 3 motivos. Ah, Lili, mas aonde que eu vejo isso? Isso está nas condições gerais das seguradoras, no link ali onde vocês orçam. Eu já mostro em seguida para vocês, tá bom? Aqui a gente tem a questão dos auxílios extras, tá? E aqui é muito importante porque a gente fez um trabalho de curadoria, né? Que a gente pegou tudo aquilo que as seguradoras não mostravam no geral, a gente pegou e colocou estampado aqui para as agências. A gente fez assim, o que que é que não está mostrando que a gente precisa mostrar? E aí a gente colocou o seguinte: bom, o que que elas têm, cada uma delas de atendimento, se tem carência para contratação. E aqui é um item muito legal, que é coberturas para viagens rodoviárias.
Então, olha só, a gente tem aqui uma que é a partir de 80 quilômetros, outra que é a partir de 100 quilômetros e outra que é a partir do limite do município. Ô, Lili, deixa eu só falar uma coisinha, porque essa é uma dúvida, porque para mim existia cobertura a partir de 90 quilômetros. Não, Menos que isso não está coberto. não, cada uma tem a sua regra. Ah, então mudou? Sempre, cada uma sempre teve a sua regra, Tá, tá? Ô, tá. Lili, a Tina está perguntando, essa distância começa a contar de onde? Começa a contar a partir do limite do município, sempre, Do município de embarque, né? de De embarque. origem. Isso. Pode Legal. abrir o microfone da Tina? Oh, não, eu não entendi, assim, ó, porque uma é a partir de 80, outra é de 100 e a outra a partir do limite. Isso. Mas essas aqui de 80 e essa aqui de 100, então é a partir quando termina o limite do município, vai ter que ter Começar 80? a contar 80 quilômetros. Quando terminar o limite do município, vai começar a contar 100 quilômetros. Então, na verdade, quando passar o limite do município, ela conta 80 quilômetros. Quando passar o limite do município, ela passa a contar 100 quilômetros. E essa aqui já, a partir do limite do município, já está valendo. Essa aqui Ah, é a então assim RIR, é melhor. Uhum, tá, entendi, obrigada. entendeu? E Sim, aí, e aí, o que que acontece? Muitas vezes a agência não está sabendo e aí vai para uma cidade vizinha e aí não está coberta. Então, é muito importante vocês saberem qual é a quilometragem que está sendo feita a viagem para ter a cobertura correta. Nós Ai, temos. gente, super importante. Oi? Isso é super importante. Sim. Senão a gente informa uma coisa errada. Isso. A gente tem um produto rodoviário, tá? Específico só para rodoviário, com um preço muito bom com a Hero, que vai até 99 anos e que ele é só para excursão rodoviária e ele é a partir do limite do município. Então, a gente pode já passar para vocês, inclusive podemos botar ali no grupo, enfim, que é um preço tabelado a partir do município e ele tá super bom, assim, a gente tirou algumas coberturas, a gente tirou, por exemplo, essa questão de voo e bagagem não precisava, isso encarece o produto, a gente eliminou isso, né? Então, a gente conseguiu tirar algumas coisas que não seriam tão importantes para enxugar um pouco mais o preço e a tarifa ficou bem interessante. Então, depois a gente pode, quem tiver interesse, pode pedir e a gente passa para vocês, tá? Beleza. Bom, outra coisa que eu acho interessante vocês sempre analisarem é se a cobertura principal ela é global ou por evento, tá? Nesse caso aqui, as três são por evento. Significa o quê? A cada situação que eu tenho, eu estou segurado novamente. Então, por exemplo, eu tenho aqui 150 mil reais. Se eu machucar meu pé, eu tenho 150 mil. Se eu, depois disso, tiver mais, digamos, uma dor de Quebrou o pé direito, barriga, depois quebrou o esquerdo. isso. Eu vou ter mais 150 mil. Então, ele é por evento. Agora, se eu tiver global, eu vou ter 150 mil. Se eu gastei 30, eu vou ficar com 120 para gastar. E assim sucessivamente. Então, quando tiver aqui global, ela é deduzível. E se não, ela é por evento. Tá? Outra questão também sempre legal é ver se durante a viagem ou a excursão vai ter algum esporte profissional ou se ele é amador, né? Ele vai estar sempre descrito aqui. Se tivermos alguma mamãezinha na viagem rodoviária, importante também saber a gestação, a idade e também o limite das semanas,
Tá. Aline, isso já tem que colocar na nossa ficha de inscrição. Gente, como é que nós vamos saber se a pessoa não informa? É. O quê, Rê? Desculpa. Você está Já colocar grávida? na ficha de inscrição quem está Ah, grávida. da Quem não. gestação? É. Sim. E aí a gente tem aqui para a existência e a questão da telemedicina. Então eu gosto bastante aqui sobre o assunto, né? Aqui vocês conseguem exportar para PDF. Aí vocês abrem esse PDF e encaminham assim para o cliente, né? Quando for o cliente mais individual, né? Digamos. E aí, então, para emitir, quando for aqui pelo portal, é bem fácil. Aí vai clicar aqui, vai colocar os dados de cartão, Pix, tarifa, né? Cartão, na verdade, em 6 vezes. O Pix, na verdade, faz aqui desconto do Pix, tem 5%, né? E aqui, tarifa net desconta os 5% e a comissão retida. E aí finaliza a compra, tá? Lembrando que com cartão de crédito a gente tem um link de pagamento, que vocês conseguem enviar o link de pagamento para o cliente, e quando o cliente já paga, já fica disponível aqui em minhas emissões. Claro que aqui são os meus, né? Então, aqui, por exemplo, o cliente está emitindo, já fica aqui a apólice disponível para vocês baixarem. Então, já fica aqui disponível. Tá, então já fica tudo bem bonitinho aqui para vocês poderem baixar. Quando entrarem no sistema aqui em minha conta, já coloquem os seus dados, os dados bancários com a chave Pix, né? Então, coloca seu CPF, celular, etc. E o logotipo, porque colocando o logotipo aqui, já vai aparecer no orçamento, o logotipo de vocês já vai ficar bem personalizado. E aí, se tiver mais emissores na agência, pode vir aqui e cadastrar um novo emissor também para poder verificar e poder entrar no sistema. Então, o sistema em si ele é bem simples, né? Mas para grupos rodoviários, a gente tem um modelinho de Excel que vocês nos enviam e a gente emite, então, esse grupo diretamente aqui para vocês. Ficaram muito com muita dúvida? Não sei se eu falei rápido demais, porque eu ligo a primeira e vou, né? Não, acho que foi perfeito, Lili. Eu acho que Ô, assim, Lili, fala, Lili. não, eu só ia só para reforçar a questão de quando for grupo, elas não vão emitir ali pela plataforma, né? Então, ali pela plataforma, quando é naquele caso do individual, que o pessoal perguntou, consigo emitir individual, né, para o Consegue. rodoviário? Consegue, ali pela plataforma. Consegue emitir até o dia, acho que ele não chegou a mostrar lá, mas consegue emitir no dia mesmo da viagem, tranquilamente, para um dia, tranquilamente, nacional. E quando for mais de 10 passageiros, aí vocês vão solicitar para a gente via atendimento, que aí a emissão vai ser offline, porque a gente já usa aquela tabela diferenciada com os valores de grupo, né? Que a gente Uhum. tem um valor diferenciado, e aí a solicitação e a emissão é offline. A gente vai enviar a planilha, vocês vão passar todos os dados da viagem, a gente faz a cotação, envia para vocês, né? O valor tarifa net. E aí vocês fazem o pagamento e a gente faz a emissão dos vouchers e envia, tá? A offline, Dá para perguntar ainda? Pode claro. perguntar, claro. Você falou ali que vocês pediram, vocês deixarem aberto os itens do seguro para ficar uma coisa mais transparente, né? Uhum. Todo o seguro, todos os itens do seguro consta nessa cotação ou tem alguns que a gente não consegue ver ainda? A gente trouxe ali os itens que não estão geralmente nas coberturas, que são esses que nem a gente comentou ali, se é global por evento, se tem telemedicina, etc. Mas tem algumas coberturas que não, aquelas ali são genéricas, né? Não são todas, porque cada seguradora tem, sei lá, 20 e poucas. Então a gente pegou aqueles monoblocos. Tem umas que tem 27, tem outras que tem 31, tem outras que tem 33. Então, a gente pegou as principais.
Talvez algumas não estão ali todas, tá? Vão estar as principais coberturas do seguro viagem. Então tem mais. Cada seguradora pode ter mais cobertura, sim. Tem Não, que mas nessas que, por exemplo, nesse comparativo de 3, tudo que a seguradora tem, ela está aberta, ela está listada ali, ou tem alguma coisa que não foi listada? na apólice pode ter coisas que não estão listadas ali. Podem ter cobertura a mais. Eu me interesso muito por seguro. Eu faço bastante, Ótimo. eu faço Aham. bastante seguro. Eu não sei quem é a Aline, não é aquela que me atende, né? É a Marquezine. A Isso, é Marquezine, Marquezine. a Marquezine que te atende. Essa é a É Aline porque tu estava Reina. mexendo no perfil dela, eu já me confundi. A Aline Marquezine é quem te atende no dia a dia. Tá. Eu sou a Liliana. Não é que tu estava mexendo no perfil dela, daí eu vi a Aline Reina. O teu nome é Liliana, eu digo, cadê a outra? Ela está atendendo nesse momento. Mas tu estava mexendo no dela, né? Mexendo aonde tu diz. Acho que Agora, quando quando tu você entrou no mostrou aí perfil, a tela ali, tava os dados da Aline Marquezine lá no. Ah, Por isso. Ela tá. tem duas Alines dentro da... Isso. Tem a Aline Reina e a Marquezine. então, essa que eu estava falando, me interesso muito por seguro. Tem algum treinamento que vocês façam que um pouco mais aprofundado do que esses que vocês dão para agentes, assim, só A para gente, mim? a gente tem treinamentos mensais, daí a gente tem ali no grupo de informativo, e agora a gente deve lançar em seguida alguma coisa de material mais aprofundado, tá? Mas o próximo treinamento que a gente vai fazer vai ser sobre coberturas básicas de seguro viagem, que daí a gente vai abordar cada cobertura, o que que compõe cada cobertura, então vai ser um pouco mais aprofundado, mas aí é um treinamento de 2 horas e meia, 3 horas. É uma imersão. Minhas aulas, às vezes tem 5 horas de aula. Então ele vai ser uma imersão. Não, se eu puder participar, eu gostaria. Pode sim. A gente vai fazer uma imersão, vai ser uma Tina, você não imersão. está lá na sala do Parceiros do Linca? Da Você, Linca? você Tô, tá lá no. Vai estar lá? Tá. A gente vai colocar lá. A É? gente vai Vai fazer em colocar lá. setembro essa imersão, porque tem muita agência nos pedindo. Isso tem sido algo bem recorrente, assim, que uhum. estão nos pedindo mais conteúdo, mais conteúdo. E aí eu realmente estou elaborando ainda, não é um material muito fácil de fazer, confesso, mas eu estou elaborando, ainda está faltando uma boa parte, mas a gente está aqui elaborando, já está quase pronto, né? Na verdade, só agosto são 2 feiras que a gente está, mas início de setembro a gente vai lançar esse mini curso de coberturas básicas de seguro viagem. Aí a gente vai falar sobre seguradoras também, então vai ser bem legal. No final, vocês vão ter um certificado. Mas além Ah, desse então. básico, tem algum outro de Aí treinamento que são vocês os treinamentos que o parceiro está passando, né? Então, o treinamento que a Regina acaba fazendo sempre mensais, né? Daí ela está comunicando aí, né, Rê? Não, Sim. mas eu digo, mesmo não parceiro, porque eu sou parceiro, né? Mas eu também sou agente. Daí eu gostaria de participar de qualquer treinamento que vocês dessem. Sim, mas Não, mas então, você estando ali dentro do grupo de acompanhar lá na parceiros, sala isso. só acompanhar na É sala do só Parceiros que a gente vai estar acompanhar, que explicando tudo. daí a senhora vai ter com certeza ali, a gente vai ter todas as informações. E fico muito feliz, na verdade, com essa vontade de participar dos treinamentos, né? Porque é tão bom quando a gente vê os agentes de viagem querendo mais conteúdo. Eu fico muito feliz com isso, muito bom. Porque Não, eu e vamos percebo. Obrigada. combinar que é um produto que para o agente de viagem é um produto seguro de vender, É, né? A gente é. vende, tem um bom comissionamento, nós somos bem remuneradas por vender o seguro, e é uma coisa que comprou, tá feito. Não É. tem como cancelar, caiu, o voo não saiu, o seguro está lá. É, é. E contem com a gente, né? Com tudo que eu puder também colaborar, né, para vocês. Eu acho importante também a gente salientar que ali no Parceiros, o grande ganho que a gente tem é a troca de experiência entre as agências, né?
Então, algumas coisas a gente também já validou como atitudes importantes com relação ao turismo rodoviário. Nós sabemos, pelo menos aqui em São Paulo, a rodoviária de São Paulo é muito precária para esse público. A rodoviária de São Paulo, da Barra Funda, então, é a pior, porque ela tem uma saída que é no terminal turístico, que não tem nada a ver com o terminal de turismo. Então, são duas saídas onde o passageiro fica louco dentro da rodoviária e ele não sabe nem para onde ir. Então, assim, nós já validamos que sair com o nosso público da rodoviária não é viável. Não tem banheiro, não tem nenhuma cadeira, nosso público chega antes, ele não tem nada perto, ele não tem onde sentar. Então, nós escolhemos sempre fazer uma saída no hotel mais próximo da rodoviária possível. Pelo menos aqui em São Paulo, e a gente espera que com o tempo todas as agências acabem optando por isso, desde que a rodoviária da sua cidade não seja adequada para esse público. Então, nós acabamos aqui em São Paulo, pelo menos, validando que as saídas sejam feitas em hotéis. Se não for próximo à rodoviária, que seja num local acessível para todos. Uma outra coisa que a gente também já validou e validou com muita força, isso baseado em ensinamentos de gerontólogos, é que acima de 6 horas de rodoviário, 7 horas, 8 horas, ofereçam um ônibus leito. Por quê? Porque quando o passageiro viaja com a perna esticada, a gente minimiza um problema que ele possa ter de tanto tempo com a perna dobrada. Então, não a diferença na contratação desse ônibus ela é nada se você dividir pela quantidade de passageiros que vai nesse ônibus. E você está oferecendo uma possibilidade de viagem muito mais agradável para esse passageiro e muito mais segura, né? E nada impede que vá acontecer alguma coisa. Mas, se a gente tem esse ensinamento, que a gente já recebeu esse tipo de informação, por que não colocar em prática, né? É. Então, isso é o que a gente tem, assim, conversado bastante com os agentes, e em sendo possível, cada agente de viagem que puder oferecer o seu ônibus de uma forma mais confortável para o viajante de 50, 60, 70, 80, 90 a mais, façam, porque compensa. Tá? E aliado ao seguro, eu acho que a gente está aí entrando oferecendo um produto de qualidade e de confiança e com responsabilidade, né, gente? Com certeza. Meninas, Lili, e aí, se a gente puder dar a palavra agora para a Renata, que está aqui com a gente, tem um case super fresquinho, super recente, um depoimento top aí para passar para a gente. Conta aí, Rê. Ai, conta para nós. legal. Ai, deixa eu gravar, pera. Boa tarde, pessoal. Posso falar? Pode. Sim, Então, eu tive um grupo agora em julho que foi para Natal e nós fizemos o seguro aí com a Aline Reina, com a Linka. E uma das passageiras, ela quebrou o pé antes da viagem. Então, alguns dias antes da viagem, já tinha sido feito o seguro e fomos muito bem atendidas. Eu ajudei ela em todos os sentidos e ela já até recebeu. Então, assim, Olha, que foi. Ela bacana. já recebeu ontem, inclusive, mandou uma mensagem super feliz, porque eles foram muito atenciosos e mandamos todos os documentos necessários que foi pedido e foi, assim, muito, como que eu posso falar? Foi até, eu me surpreendi com tudo da maneira que foi feita e da maneira do atendimento deles, né? Eu não imaginava, sinceramente, que ia conseguir. E Que assim, foi legal. muito bem atendido. É um relato assim, ela está super feliz. Ela ainda vai ficar de molho até outubro, mas está super feliz porque ela conseguiu reverter aí o valor que ela tinha gasto com a viagem dela. Vai, olha que que legal, baita gente. depoimento. Muito Nossa, Legal, obrigada, legal. Rê. todo mundo sai ganhando, né? A Linka sai Exatamente, ganhando, a sua agência sai ganhando e o passageiro sai ganhando. E qual foi exatamente. a seguradora que vocês emitiram? Foi a GTA. Foi a GTA.
Olha que Muito legal, obrigada. bacana, muito É bom. já a segunda vez que a gente precisa, algum passageiro precisa e foi com a GTA, e nós tivemos também um respaldo bacana, foi um marítimo, mas eu ainda não conhecia vocês. Ah, legal, que bom, seja bem-vinda, então. Que Obrigada. legal. A Aline Reina é maravilhosa. Sem palavras dela e da Rê também, são pessoas que Sim, a gente conheci recentemente, já me apaixonei, são pessoas do bem. Você também, né, Lili? Eu te conheci lá. E sim, assim, já não faço mais seguro com mais ninguém, só com a Linka. ótimo, E obrigada. eu acho assim, um respaldo que vocês dão é muito diferente. O carinho, a atenção. Então, tudo isso faz a diferença. Faz uma diferença Sim. enorme. Ai, que Enorme. bom. A gente fica muito feliz. Obrigada pelo A depoimento. Aline Reina é uma fofa, gente. É uma pessoa que não larguem, viu? Jamais, Obrigada, Rê. jamais. Ela já, eu brinquei hoje no início da reunião, não sei como é que ela aguenta eu e a Rê juntas. Gente, É muito Rivotril, mentira. ela faz yoga, ela faz yoga. Então, Lili, É eu isso. só posso te Obrigada. agradecer pela atenção, por esse carinho com parceiros, com as nossas agências, com tudo que você tem feito pelo turismo no Brasil e principalmente pelos agentes de viagem, que tanto precisam desse suporte. Com você a gente sabe que as agências não são números, você considera cada uma, não importa o seu tamanho, o seu volume de venda, a atenção é a mesma, o cuidado é a mesma. Então, eu só posso te agradecer mais uma vez e que venham Obrigada. muitos bate-papos aí, que a gente faça muito Amém. barulho com relação a esse público. Isso aí. Meninas, muito obrigada pela participação de todas vocês. Tina, um beijo grande para você. As minhas Obrigada. ADs Obrigada. que estão aí, Beijo, beijo. Claudinha, Aline, Obrigada, Sil. Rê. Obrigada, Aline. Obrigada, Clá. Obrigada a Até a todo mundo. próxima, pessoal. Beijo. Tchau.